Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. HGRE11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Tá gostando do canal e quer nos financiar? Faça essa gentileza e torne-se membro. Tornando-se membro, você vai ter direito a participar do grupo fechado do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal e também ter acesso antecipado aos vídeos. Nós temos um segundo grande objetivo até o final do ano, que é tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara e com essa certificação a gente pode se tornar um profissional do mercado que inclusive fazer indicação de ativos. Se quiser nos ajudar nessa nossa empreitada, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Nós temos dois canais secundários que a gente está em busca de tentar monetizar esses canais. AmuDicas, AmuFiagro. A gente precisa chegar a 1000 inscritos, a AmuFiagro já está quase chegando lá. Vamos lá. Então, esse fundo imobiliário é um fundo do setor de lajes comerciais que foi lançado em maio de 2008 e é um fundo de base 100. Gestora Credit Suisse, mandato renda e ele tem uma liquidez muito boa de 1.700.000 por dia em média. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,39% e ele conta ali com 11.800.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo conta com um PVP atual de 0,8. Isso significa 20% de desconto. Então o fundo tem de patrimônio atualmente 1.924 bilhões, quase 2 bilhões de patrimônio, e o mercado está aceitando pagar 1.500 bilhões. Então note, fundo imobiliário de tijolo, recompõe a inflação? Nem sempre, tem que tomar cuidado que nem sempre, tá? E aí eu fico vendo algumas pessoas falando por que, aquela grande pergunta, né? Por que que eu investiria em um fundo de tijolo que paga 0,6, 0,7, 0,8, se tem Selic é 12%? Primeiro ponto é, Selic é 12%, você não recebe 12%. Vai ter incidência de imposto de renda. E a Selic hoje está 12%. Se você observar a média da Selic, ela dá uma média de 4, 5, 6%. Então, a média histórica da Selic é menor do que a de um fundo imobiliário. Já começa por aí. Segundo ponto, um fundo imobiliário bom, que paga 0,6, 0,8 de dividendo, ele acontece esse cenário aqui também, ó. Esse fundo, ele era de base 100. Vamos pegar 2008 para 2018, 10 anos. Para 2022, vamos pôr mais 5 anos, vamos pôr 15 anos. Então, em 15 anos, esse fundo teve uma valorização de R$100 para R$162 na sua cota. Então, junto com o que ele entregou de rendimento nesse período, é um baita rendimento. Olhando dessa ótica aqui, os aluguéis se valorizaram. O fundo entregou rendimento em todo o período. E, além disso, valorizou a cota. Então, dessa ótica, sim. Mas só que o cuidado que tem que ter é que nem todo fundo de tijolo consegue fazer uma valorização das suas cotas, tá? Então, atualmente, de R$162, essas cotas estão sendo negociadas por 130. Tendo maio como referência, é um fundo que conta ali com 125 mil cotistas. Então, eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que ele nem aparece, tá? E vou traçar também a linha dos R$160, que teoricamente é o atual VP do fundo. Então, o que a gente observa? Antes a gente ver graficamente o fundo, esse fundo atualmente está no valor de 130, mínima de 113 no último ano e máxima de 143. Então, olha só, nos anos de 2017 até 2019, em que o mercado estava normalizado, esse fundo aqui estava operando aqui, ó, a R$160, R$140, a maioria do período entre esses dois valores. Em 2018, ele cai para R$120, recupera-se e aí ele vem numa crescente astronômica no final de 2018 para 2019. Ó. Chega a voltar a 160, depois 177,
e chega a atingir entre 200 e 213 reais no final de 2019, momento em que o mercado estava muito eufórico. Vem março do ano de 2020 e é a questão pandêmica aí. Joga as cotas do fundo para patamares de 120 reais. Ele rapidamente se recupera e aí fica orbitando entre 140 e 150 reais durante um bom período. Durante o ano de 2021, o fundo tem uma queda e chega a cair lá em novembro a 113 reais, que foi o menor valor recentemente. E agora, o fundo está orbitando mais ou menos entre 130, 140, também atingindo 120. Esse é o valor, a média que o fundo está orbitando atualmente. Aqui acontece um fenômeno relativamente ruim. Por quê? O que você espera quando você investe em fundos de tijolo? Que ocorra uma valorização do aluguel. E com esse fundo, infelizmente, ele teve uma queda nos seus rendimentos. Agora, por que ele está tendo queda? Você tem que perguntar o seguinte: tá tudo normal e os aluguéis estão baixando ou está tendo uma situação catastrófica e pandêmica no mundo? Então, esse fundo aqui, ó, começou a sofrer aqui nos seus aluguéis, ó, em 2016, 2017 uma pequena queda, 2018 começa a ter um índice de queda aqui, vindo já de vacâncias, 2019, que já é questão do pandêmica aí, ele mantém esse patamar de entrega e está mais ou menos estabilizado nesse patamar. Apesar de que, né, esse fundo consegue entregar recentemente esse tipo de resultado aqui, ó. Ele consegue entregar não recorrentes, que se você contabilizar isso aqui ao ano, traz um bom retorno para o fundo. Tá? Eu acredito no grande potencial desse fundo e que no médio prazo aí, esses aluguéis vão voltar a esse patamar de R$1 e até superar esse valor. Agora, o que precisa? Que a economia aqueça, que ele volte local os seus imóveis, que ele tenha uma certa vacância. Tudo isso vai influenciar na entrega dos rendimentos do fundo. Então, o último rendimento anunciado foi de 78 centavos. Esse fundo já passou por 9 subscrições e a última ocorreu no mês 10 e mês 11 de 2020. Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então, a gente vê que o fundo vem conseguindo entregar um bom rendimento. Ó, de 69, que ele estava entregando, atualmente ele já conseguiu aumentar para o patamar de 78 centavos. Lembrando aquele caso que eu falo que o fundo tem recorrentes aí, ó, não recorrentes, né? Entregas extraordinárias que elevam, se você somar. Esse aqui é o resultado do ano de 2021. A tudo que foi entregue, poxa, dá um bom resultado anual. Isso aqui aumenta bastante a média, né? E de onde que vem isso aqui? Geralmente o fundo gira o portfólio, né? Ele faz vendas auferindo ganho de capital aí, então destrava valor para o fundo. Eu, particularmente, tenho alguns pontos para investir em fundo de tijolo. Olhando atualmente para o cenário atual, eu não investiria no fundo se ele não me desse pelo menos 0,6% de yield. E esse fundo aqui, se você observar bem, ele não estava dando essa oportunidade de dividendo. Ó. Por quê? O yield, o dividendo entregue 69 centavos e uma cotação relativamente cara, né? Atualmente a cota caiu um pouquinho alguns meses e o yield subiu. Esses dois cenários aqui fizeram o fundo entrar no meu crivo de dividend yield aceitável. Ó. As duas entregas atuais entraram nesse crivo. E tem um cálculo simplório que eu costumo fazer para você ver se dá para você se posicionar no ativo ou não. Então chama-se preço teto. Você pega o dividendo, 0,78, que é os dois últimos dividendos entregues, né, que vamos supor que ele mantenha esse patamar, tá? Multiplica isso por 100 e divide pela taxa que você quer receber. Eu quero receber no mínimo 0,6, ó. Então significa o seguinte: R$130 seria o máximo que eu poderia pagar nesse fundo para eu receber um yield de 0,6. A MU aqui, ó, ele deu 130,90 e o yield de 0,6. Isso aqui é arredondamento do site, tá? Isso aqui vai dar um pouquinho menos de 0,6. A MU, eu sou mais exigente e eu aceito receber no mínimo 0,7. Então vou calcular aqui para vocês, ó, 78 centavos vezes 100 dividido por 0,7, ó. Significa que nem no pior cenário que esse fundo caiu recentemente, que foi R$113, você conseguiria se posicionar nesse ativo para receber isso. Uma coisa que tem que ter em mente é o seguinte: fundos maiores, mais diversificados, mais consolidados, você não vai ter um dividendo alto, tá? Porque o mercado aceita receber menos por um fundo mais seguro, tá bom? Então o último anúncio aí, ó, 78 centavos, representava um yield de 0,6. E o fundo vem com yield acumulado de 8,57% nos últimos 12 meses, que eu acho excelente para um fundo de tijolo.
Virando a página aqui, a gente vê que muitos institucionais possuem posição no fundo, com destaque para o RBRF, que possui ali 2,6% das cotas do fundo. Lembrando que é um fundo de quase 2 bilhões. Então isso aqui representa uma posição alta do RBRF nesse fundo aí. MGFF também tem uma posição considerável, BCIA, HGFF e vários institucionais possuem posição. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? O relatório deles é um dos relatórios mais completos do mercado, na minha opinião. É um relatório muito bom. E ele vem falando um por um os pontos aí, ó. Então vamos lá, ó. Então aqui ele vai falar o comentário dele, ó. Neste mês, o fundo apresentou uma receita de 7,6 milhões, o que seria 64 centavos por cota. O que levou a um resultado de 5,2 milhões, o que seria 44 centavos por cota. O recebimento da segunda parcela da multa de rescisão da Enel, de aproximadamente 4 milhões, está previsto para julho. O rendimento anunciado de 78 centavos por cota será pago no dia 14 de junho. Para os próximos meses, o time de gestão entende que este será o patamar sustentável de distribuição de cota, sendo que ainda avaliaremos a geração de caixa do HGRE para ajustar novamente a distribuição se for necessário. Então eles entendem que eles vão conseguir manter esse 0,78 de entrega. Durante o mês de maio, tivemos ligeira redução nas vacâncias física e financeira, por conta de 2 novas locações, sendo a já antecipada expansão da Befly no Paulista Star e a Petronas, que locou alguns metros lá na Torre Rio Sul. Nos últimos meses, o fundo tem reduzido a vacância consistentemente, acompanhando a melhora no mercado de escritórios. Em São Paulo, nossos maiores desafios são a Torre Martiniano, no edifício Berrinho 1, o recém-desocupado edifício Antônio das Chagas, cada qual com suas características e tipos de potencial de ocupação. Eu não vou ler tudo isso aqui que ele fala a respeito, mas se você se interessar por esse ativo, eu recomendo que você faça essa leitura. É o gestor se comunicando com você e falando detalhadamente a respeito de cada um dos seus imóveis e, assim, o que ele espera de expectativa. Eu vejo isso aqui com de forma bem positiva, né? O comentário do gestor. Edifício Alegria, ação de despejo. Conforme atualizado no relatório anterior e em outras ocasiões, temos um processo de despejo para a empresa Liquid do Edifício Alegria, dado o agravamento dos débitos do fundo. Havíamos conseguido uma decisão favorável, outorgando o poder de despejar o locatário até 12 de maio. Porém, após contestação, a Liquid conseguiu apenas um prazo maior para pagamento do montante devido, ou a desocupação do imóvel, o que se encerra no dia 9 de junho. Após essa data, caso não consigam outra decisão favorável, o fundo deve seguir com o processo de execução da ordem judicial. Em nossas conversas recentes com o locatário, ficou claro que eles não estão trabalhando com a hipótese de desocupação. Dessa forma, nossa expectativa é que eles busquem de todas as formas reverter a decisão e ou seguir o pagamento integral da dívida, algo que ainda é incerto, dadas as pressões de caixa que a locatária sofre atualmente. Entendemos que é natural que haja esse tipo de disputa e estamos preparados para isso, buscando atender prioritariamente os interesses do fundo e dos seus cotistas. Mesmo num fundo gigante como esse, tem problema de inadimplência, tem problema de vacância, e aí um dos grandes segredos para esse fundo não ser mais ainda afetado é a grande diversificação que o fundo possui. Esse fundo cobra de taxa 1% de taxa. E aí vamos ver na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Vamos ver aqui as despesas operacionais, 1.400.000 de despesas e ele receitou ali 8.200.000. Vamos ver sendo que 15% seria o meu limite aceitável. A gente vai ver em maio e depois no acumulado dos últimos 12 meses. Então vamos lá, 1.475, que eu vou arredondar para 1.476, vezes 100, dividido por 8.248. Então, as despesas em maio representaram 17,89% acima dos 15% que eu reputo ser aceitável. Vamos ver se no acumulado isso aqui diminui, né? Vamos lá. Nos últimos 12 meses, o fundo teve 20.513 de despesas, vezes 100, dividido por 121.819. Então, cai um pouquinho para 16,83%, mas está acima dos 15% que eu reputo ser saudável e aceitável. Só por esse crivo aqui,
o fundo já não me interessa para investir. Apesar de ser seguro, ser excelente, ser uma gestora inquestionável, tendo em vista essas taxas aí, eu vejo com tristeza e não me posicionaria no fundo em razão das taxas cobradas. Receita de locação em maio, 8 milhões e 200 mil. Rendimento imobiliário negativo, né, de 632 mil, e gerou uma receita líquida de 7 milhões e 600. Tira despesas imobiliárias, ó. Isso aqui é o que ele paga pelo imóvel estar vazio. Então ele tem que pagar água, luz, IPTU, condomínio, coisas nesse sentido, que fica gerando encargo para o fundo. Se tivesse tudo locado, o fundo ganharia 2 vezes. Além de não pagar isso aqui, ele ainda receberia na outra ponta, né? Então isso aqui foi o total que o fundo gerou de resultado. Então, o resultado que o fundo gerou em maio foi de apenas 5 milhões e 168 mil, sendo que ele entregou 9 milhões e 217 mil. Como a gente viu lá atrás, a gente viu que o fundo hoje está tendo uma capacidade bem menor do que ele está entregando. Teoricamente, esse fundo estaria gerando algo em torno de 40 e poucos centavos, se eu não me engano, 42 que a gente viu lá no relatório. Então, por que ele está entregando? Gerou 5 milhões de resultado e entregou 9.200. Eu vi recentemente algumas pessoas muito inteligentes e espertas dizendo que o HCTR estava fazendo errado, que ele estava comendo caixa, pegando resultado caixa. O que esse fundo aqui está fazendo, se não comendo caixa que ele tem? Porque se ele gerou 5 e ele está entregando 9, gente, qual o problema disso? Ele tinha alguma reserva de algum momento, de um lucro que ele tem, e ele está diluindo isso nas entregas que ele tem aí. Note que em abril, o fundo gerou aqui, ó, ganho de capital bruto, ó, 11 milhões em abril. Deve ter recebido alguma parcela. Então ele gerou 16 milhões e entregou 9. Olha o quanto que ele gerou de resultado aí por causa desse recebimento aí, né? Enfim. Virando a página, aqui a gente vê a composição do patrimônio. O fundo tem de patrimônio quase 1 bilhão e 900 milhões de imóveis. Ele não tem FIIs, não tem CRIs, tem 15 milhões em renda fixa, 3 milhões em outros valores. Ele tem 100 milhões a receber aí, ó. E o fundo possui de alavancagem 80 milhões. Soma tudo, diminui a alavancagem, o fundo possui um patrimônio líquido de 1 bilhão e 924 milhões. Um detalhe que eu gosto muito no relatório do fundo é que ele traz assim, ó, de novo, o gestor se comunica com o cotista. Então, ó, parcelas a receber em 6 meses. Vai entrar no caixa do fundo ainda 36 milhões, ou pelo menos está previsto receber 36 milhões nos próximos 6 meses. No próximo ano vai receber mais 30 milhões. E aí, maior que 12 anos, que ele não especifica o prazo, ele tem esse CRI para pagar aqui, ó, do Shukri Zaidan de 80 milhões. E ele ainda tem a receber em mais de um ano, ainda 30 milhões a receber. Então, ele tem despesas, mas ele tem dinheiro a entrar aí. Eu vejo com tranquilidade essa alavancagem que o fundo possui aí. Ele mostra todos os ativos que ele possui e a diversificação que eles têm, né? Então, esse Shukri Zaidan hoje, tanto de patrimônio quanto de receita, é a maior receita, uma das maiores receitas do fundo. Esse TOTS TV aí, ó, 27,5 também, é um percentual alto. Martiniano, com 9,3%, acredito eu, né? E aqui ele mostra onde se encontra cada um dos ativos do fundo. O fundo tem 19 imóveis, e aqui ele mostra onde fica cada um desses ativos na região e suas regiões. Então ele vai ter um imóvel lá no Rio Grande do Sul. O imóvel 1, esse Guaíba, fica lá no Rio Grande do Sul. O imóvel 12, esse aqui, ó, GVT Curitiba, fica lá no Paraná. E aí os demais imóveis, ele vai ter o imóvel 4 e 5, o Teleporto e Torre Rio Sul, lá no Rio de Janeiro. E acredito que todos os demais ficam lá em São Paulo. O restante aí fica na região de São Paulo. E ele vai ter imóveis espalhados, ó, Zona Norte, acredito eu que seja Zona Oeste, e a grande maioria fica próximo ao centro aí. Aqui a gente vê o seguinte, aluguel médio e também a vacância do fundo. Então ele tem tanto o corporativo quanto o aluguel total. Hoje a carteira está bem divididinha entre um e outro, e o que a gente observa é o seguinte, um fundo com muita vacância. A vacância do fundo aqui, ó, 24%,
chegou a subir a 30%, e agora, nos últimos meses, eles vêm controlando e conseguindo diminuir para 24% novamente. Ainda assim, gente, hoje, 1/4 do fundo ele está sem receber. Tendo em vista isso, se eles conseguirem controlar a vacância, além disso, conseguir fazer o repasse do reajuste dos aluguéis, eu vejo esse fundo entregando um bom rendimento aí nos próximos anos, aí, nos próximos meses. Aqui a gente vê o prazo médio dos seus contratos. Então, apenas 5% dos contratos estão vencendo esse ano, mas tem que se ter atenção, tendo em vista a elevada vacância do fundo, né? 7% vai vencer o ano que vem, 3% em 2024, 5% em 2025. Mesmo pequenos percentuais vencendo, ainda assim, 20% está vencendo nos próximos anos aí. Tem que ver se o fundo vai conseguir reverter e ou manter esse pessoal, ou caso saia, se ele consegue locar com grande rapidez. E a partir de 2026 começa a vencer todo o restante, 80% dos demais inquilinos do fundo. O fundo tem revisionais todos os anos, então durante esse ano 10% dos contratos vão ser revisados aí, podem sofrer reajuste, mais 12% no ano que vem, 36% em 2024. Então nesses próximos anos aí, um bom percentual dos seus imóveis aí pode sofrer reajuste. E aqui a gente vê, são 34 contratos aí que o fundo possui, e 42% deles são indexados ao IPCA, 57% indexados ao IGPM. Hoje ele tem aí, ó, 67,8% dos seus ativos é uma torre corporativa, monousuário 10%, e os demais ele vai ter lajes individuais, outros, né? Então apenas 10% é de monousuário, e eu vejo isso como um bom sinal. O restante é diluído para outros inquilinos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGRE são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá no canal secundário, lá, Mudicas, Amufiagro, e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Se inscreva e nos ajude a monetizar. É de graça, não custa nada, tá? O link dos canais vai estar no comentário fixado. Por favor, deixa o like aqui no vídeo e comenta para nós. E aí, você gostou do HGRE? Você acha que ele é um bom fundo de tijolo, um fundo de lajes? Eu considero ser um dos melhores fundos. Contudo, essa vacância e, mais do que isso, a questão das taxas cobradas, e aí, para mim, isso é um crivo que me afasta do fundo. Ele é muito bom, excelente, mas essas taxas acabam me deixando de fora. Esse meu ponto de vista não é e não pode representar a indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 10.000 inscritos. Se quiser nos ajudar financiando o canal, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, ou se quiser fazer uma doação para nos ajudar na certificação CEA, ou para a carteira pública do canal, faça-nos uma doação de qualquer valor no Pix do canal. amuinvest@gmail.com é o Pix. Muito obrigado de coração todos vocês que colaboram aqui com o canal. Eu vou ficando por aqui e vou deixar passando mais um slide com todos os imóveis do fundo. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.
Artlist.io.